E hoje a Infraero rebateu as acusações de que a colisão aconteceu porque teria havido uma falha no controle de voo. 7 dias de investigação e muitas perguntas ainda sem resposta. Por enquanto, a aeronáutica só tem uma certeza sobre o acidente entre o jato executivo Legacy e o Boeing da Gol. Não houve falha no controle do tráfego aéreo da região. A investigação também constatou que os controladores tentaram falar várias vezes com o jatinho, sem sucesso. A suspeita é de que o equipamento do Legacy que se comunica com o radar em terra, o transponder, foi desligado, ou os pilotos estavam fora da cabine. Hoje, o presidente da Infraero rebateu as declarações do jornalista Joe Sharkey, que estava a bordo do jatinho e que, em entrevistas à imprensa americana, classificou de péssimo o controle aéreo brasileiro. Absolutamente injusto e absolutamente impróprio, desmedido, uma afirmativa insana. Eu diria insana, como esse jornalista fez. Pela manhã, neste hotel em Brasília, parentes dos passageiros do avião da Gol se reuniram com integrantes da Associação de Vítimas de Acidentes Aéreos. As famílias cobram mais rapidez na identificação dos corpos e dizem que, com o passar do tempo, a angústia por notícias fica ainda maior. Nós estamos aguentando mais. Tem pais velhos, como o meu pai, que tem 74 anos. Ele não dorme, ele não come, porque tem um filho querido nesse acidente. No Instituto Médico Legal da cidade, estão 18 corpos à espera de identificação, que pode ser feita em 3 etapas. A primeira é através das impressões digitais. A segunda, usando informações fornecidas pelos parentes das vítimas, como a existência de tatuagens, próteses, fraturas e cicatrizes. Se as duas falharem, os peritos recorrem à terceira etapa, o exame de DNA, que é demorado. O IML diz que uma das dificuldades para executar a primeira etapa é que vários estados ainda não mandaram a ficha completa das impressões digitais. Se a gente já tivesse com todas as fichas, provavelmente vários corpos já estariam identificados. Nos aeroportos de todo o Brasil, às 5 da tarde, aproximadamente a hora em que o acidente aconteceu, funcionários da Gol e da Infraero vão fazer 1 minuto de silêncio em homenagem às 155 vítimas da tragédia. O Exército mandou rezar hoje uma missa de 7º dia em memória dos 5 militares e das 3 mulheres de oficiais que estavam no voo 1907. Em Salvador, amigos e parentes de Josenil da Costa e Samanta Xavier, as 2 vítimas baianas do acidente, lotaram a igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. As 2 trabalhavam para uma ONG de apoio à criança e ao adolescente e tinham ido a Manaus para dar um curso de capacitação de controle de tráfico de mulheres na região norte do Brasil. E vamos agora ao IML de Brasília, que já tem a identidade de 5 das vítimas. Ao vivo, a repórter Gioconda Brasil tem os detalhes. Boa tarde, Gioconda. Boa tarde, Evaristo. O IML e o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Brasília acabam de divulgar a primeira lista de corpos já identificados. São os de Francisco das Chagas Moura Loyola, Átila Antônio Assad Rezende, José Inácio Ferreira Trindade, Luiz Albano Vieira Custódia e Elcio Luiz Gonçalves de Anchieta. As famílias já foram avisadas, mas por enquanto não há maiores informações sobre a cidade de origem desses passageiros. Evaristo. Obrigado, Gioconda, pelas informações. No local do acidente, as equipes de resgate enfrentam uma série de obstáculos para localizar os corpos. E ainda precisam reunir forças para superar o choque de ter contato com imagens impressionantes. Os helicópteros decolaram cedo rumo ao local do acidente, levando as equipes de resgate e equipamentos que possam ajudar na abertura de trilhas no meio da mata. Um trabalho difícil e lento que exige preparo dos militares. Em alguns casos, avançar 500 metros pode demorar mais de 1 hora. O desgaste de quem trabalha nas buscas não é só físico, mas também psicológico. Os militares têm que estar preparados para enfrentar um cenário assustador por causa do estado em que os corpos são encontrados. Quando lá a gente chega e encontra um corpo, a gente sofre um pouco porque poderia ser um ente querido nosso e imagina o sofrimento que aquela mãe, aquele pai, aquela família está passando. Então a gente sofre um pouquinho também junto com esse familiar. Desgaste também para quem já tem experiência em lidar com tragédias. Em campo, lá na selva, encontrou a criança e quando é um adulto parece mais natural para nós. E quando é criança, sempre bate mais. Aí você se emociona?
Com certeza. Até agora já foram resgatados 38 corpos. 20 ainda estão aqui na Fazenda Jarinã, usada como base de apoio à operação. Eles estão sendo pré-identificados com a descrição das características e coleta de material para exames. Há a possibilidade, sim, no início da tarde, esses corpos já estarem prontos, né, com as descrições necessárias já verificadas para a liberação para a aeronáutica seguir com os corpos a seu destino. E hoje nossa equipe chegou à Serra do Cachimbo, a base militar, que é o principal ponto de apoio dos soldados que estão na missão de resgatar os corpos na floresta. O repórter Roberto Paiva conta por telefone qual a situação que ele encontrou por lá. O trabalho é intenso nas instalações da base aérea. Aqui os aviões e helicópteros da aeronáutica são abastecidos e carregados com suprimentos. O Legacy, que se envolveu no acidente com o Boeing da Gol, permanece estacionado na pista. As partes da asa e da cauda danificadas na colisão estão cobertas por plástico. Ontem nós estivemos na base da Força Aérea na Serra do Cachimbo. A FAB informou que a aeronave passou por uma perícia e que os estragos no Legacy ajudarão a esclarecer o que aconteceu. A Agência Nacional de Aviação Civil disse que o jato permanecerá na base à disposição da comissão que investiga o acidente. Roberto Paiva, de Matupá, em Mato Grosso, para o Jornal Hoje. Uma reportagem publicada hoje pelo jornal New York Times levanta a hipótese de que o acidente com o voo da Gol pode ter sido causado por uma falha no equipamento do jato Legacy, fabricado pela Embraer. De Nova York, Lília Teres. O acidente com os dois aviões é destaque em todos os jornais e emissoras americanas. O envolvimento de cidadãos americanos manteve o interesse da mídia. O jornalista Joe Sharkey, um dos passageiros do jato e o único a ter autorização para voltar aos Estados Unidos, tem sido notícia em todos os canais. Num artigo em primeira pessoa no New York Times, ele contou a experiência de ter sobrevivido ao acidente. Depois fez o mesmo relato emocionado nas redes de televisão NBC, CNN e ABC. Em todas elas, o tom é de pesar pelas mortes dos 155 passageiros da Gol e também de gratidão aos pilotos que conseguiram pousar o Legacy em segurança. Joe Sharkey confirma sempre nas entrevistas que o jato voava a 37 mil pés. A altitude teria sido mostrada pelos pilotos no painel do avião. Com a apreensão dos passaportes dos dois pilotos pelas autoridades brasileiras e com a possibilidade deles serem responsabilizados pela queda do Boeing, a imprensa americana vem tentando atribuir o acidente a um suposto defeito do jato fabricado no Brasil. O título da reportagem do New York Times de hoje é "Equipamento do avião na colisão brasileira podia estar defeituoso". Segundo o texto, o transponder, equipamento que envia sinais anticolisão, pode não ter funcionado e por isso não emitiu alertas sobre a aproximação do Boeing da Gol. A Embraer informou que não vai comentar o assunto porque todas as investigações estão a cargo da aeronáutica e disse que colocou uma equipe técnica à disposição para quaisquer esclarecimentos.